A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Fico muito feliz. Eu estava de férias ainda lá no Algarve, eu e minha família reunidos, se divertindo. E daí nós recebemos uma ligação do missionário Armin, da missionária Sônia, e eles falaram a respeito de um convite. Falaram a respeito se eu poderia vir aqui, estar ministrando uma palavra, e teria um tema, e quando eles começaram a falar, eu já interrompi, disse assim, olha, eu tenho um tema, eu tenho vontade, eu estou à disposição, eu quero, porque falar sobre isso é algo que está dentro do meu coração, então tudo que nós iremos falar nessa manhã está saindo diretamente do meu coração, que foi enxertado e cheio das coisas de Deus. E eu lembro que quando eu estava falando, disse assim, já tem até o tema, família unida, filhos com vida, missão cumprida, amém? Então, durante esse tempo, eu tive tempo para estudar, preparar, e acredito que nada poderá impedir esta palavra de entrar no nosso coração e de fazer morada e de fazer que frutos permaneçam. Que a gente possa estar ciente e preparados que Deus tem algo muito profundo para falar ao nosso coração e nos dar uma direção de como cumprir o nosso chamado. Muitas pessoas que passaram por nossas vidas e que nós passamos pela vida dela. Estava há muito tempo já na igreja, muito tempo já andando no caminho, e a gente perguntava, você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é a sua missão, e sempre aparecia um ponto de interrogação, que nessa manhã esse ponto de interrogação caia por terra, e temos um ponto de exclamação dizendo, eu sei, amém? Quero agradecer essa igreja que há 11 meses já nos atura, quase um ano, pastor. Essa igreja que nos ama, tem nos olhado nos olhos, tem nos amado, tem tido uma atenção, tem orado por nós. Eu acredito que muitas vitórias que temos recebido nesses meses é resposta de oração de vocês. Muito obrigado. E eu me coloco à disposição também de estar orando por família. Famílias que estão orando por famílias, elas continuam andando unidas e sempre vencendo. Amém? Queridos, eu gostaria que abrisse junto comigo um texto muito conhecido, que está no livro de Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. O verso 5 em diante. Atos, capítulo de número 8, versículo 5 até o 8. É um texto muito conhecido, do livro de Atos dos Apóstolos, e ele começa assim. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Eu vou fazer uma oração. Pai, agradeço pela sua palavra, agradeço, ó Deus, por estar aqui. Pai, eu sei, ó Deus, que eu sou apenas um transmissor daquilo que o Senhor é o emissor, mas que todos nós sejamos receptores, ó Deus, daquilo que o Senhor vai falar. Daquilo, ó Deus, que o Senhor já preparou, Deus, eu rogo que nada, Pai, impeça o teu agir, e que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, atentos, e viver, ó Deus, esta verdade que a tua palavra nos ensina. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento, muito obrigado. Eu fico muito feliz de fazer parte desta igreja. Porque a primeira vez que eu entrei aqui, lá na porta, lá na frente, e também no slogan da igreja, diz que é uma igreja para toda a família. E eu fiquei muito feliz, porque quando entrei aqui dentro, e você que vem poucas vezes, ou já está aqui há muitos anos, sabe que essa igreja é uma igreja missionária. Haja visto que essas bandeiras que estão ali não é apenas para enfeitar, mas haja visto que os nossos pastores, o pastor Ivaldo, a pastora Débora, juntamente com todo o corpo pastoral, são pessoas que amam fazer missões, são pessoas que foram chamadas para fazer missões. E daí nós vemos uma igreja que é uma igreja de família, uma igreja para toda a família, mas também uma igreja missionária. E há algum tempo as pessoas começavam a pensar que ou é uma igreja da família,
uma igreja que só vai cuidar de família, de filhos, de casamento, e depois, ou é uma igreja missionária. E nessa manhã eu quero que você tenha atenção que uma coisa não é ambígua da outra. Eu quero que você entenda que uma coisa não é contra a outra, que uma coisa não é antagônica à outra, que viver uma vida de missões e cumprir o chamado, cumprir a vocação, cumprir o chamamento que Deus tem, e estar em família unida é uma coisa junto da outra. E quando nós vamos entender isso desde o Gênesis, nós observamos que família é um propósito de Deus. Família é algo tão de Deus, pastora Kênia, que só funciona se Deus estiver dentro. Se você ver lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo número 18, você vai ver que foi do desejo de Deus criar um homem e dar para ele uma esposa. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Ou em alguns outros textos diz, na ARA diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então foi Deus que criou o homem e deu para ele uma mulher. E nesse andar da caminhada de quase 20 anos, e cuidando de casais e falando sobre família, eu vejo muitas pessoas pensando que foi o diabo que deu a esposa para algum homem. E ficam reclamando dela, e ficam falando, porque ela não me ajuda, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Eu quero dizer para você que até a esposa que você tem, e muitas vezes te contrapõe, é uma vontade de Deus. É uma vontade de Deus, porque eu posso garantir que o homem solteiro ele chega até um nível, mas o homem casado, porque está todo dia ali sendo afiado, desafiado, e sendo desafiado a se tornar algo melhor, dentro do casamento ele consegue superar, ele consegue ir adiante. E Deus fez homem e mulher, e o diabo quer destruir isso, porque imagina só, se Deus tivesse feito Adão, e ao invés de ser Eva, fizesse Adão e Ivo, teria acabado ali, nada seria continuado. E o diabo tem tentado desde sempre destruir. Nós sabemos que aquilo que o diabo mais luta contra é aquilo que Deus tem mais em importância. E as famílias têm sido destruídas. Nós temos relatórios e nós temos investigações que diz que até a década de 80 os pastores subiam no púlpito e falavam a respeito do divórcio. Sempre da porta para fora, era um número alarmante. Só que muitas vezes o número agora começou a estar dentro da igreja. E pessoas têm praticado e vivido uma vida de desunião. E eu louvo ao Senhor, eu não sabia os louvores que seriam cantados, sabia que teríamos um tema, mas louvo ao Senhor porque hoje está sendo falado sobre união. E é importante que não apenas seja família, mas que seja família unida. Há pessoas que têm trocado a sua família por trabalhos, há pessoas que têm trocado a sua família por qualquer outra coisa, por apenas prazeres, por coisas individuais egoístas. Mas Deus está dizendo que se você quiser entender o seu chamado, entender a sua missão, você tem que lutar para se manter unido com a esposa que Deus te deu. E assim também, mulher, você quer conhecer o seu chamado, quer conhecer a sua missão, quer cumprir o que Deus te chamou, vocês têm que estar unidos com o marido que Deus te deu. Versículos depois, capítulos depois, nós vemos a história de uma família. Deus estava vendo que o povo estava corrompido, capítulo 6 de Gênesis, e o cheiro dos seus pecados subiu à narina de Deus, e Deus decide destruir toda a terra. Mas havia um homem lá, e esse homem era Noé. E todo mundo quando sabe a história de Noé, e eu louvo a Deus, porque nessa igreja existe um ministério infantil, que não é apenas uma salinha onde nós armazenamos as crianças, mas lá está ensinando a palavra de Deus, e quando eu vou lá, eu vejo tudo que está escrito na parede, eu sei que ali está ensinando coisas que sustentam a inteligência espiritual e a inteligência bíblica das crianças. E porque muita gente quando vê a história de Noé pensa sobre animaizinhos, é sobre bichinhos, né? Porque uma vez perguntaram quantos, essa é uma pegadinha, tá? Perguntaram quantos animais Moisés colocou na arca. Daí alguém respondeu assim, foi um casal de cada. Daí outra pessoa responde assim, não foi Moisés, foi Noé. Mas também não foi um casal de cada. A Bíblia vai dizer que foi um casal dos animais impuros e 7 casais dos animais puros.
Então a importância de conhecer a palavra, mas todo mundo pensa que é sobre animais aquela história. Mas se você abrir o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 18, você vai observar que Deus falou antes dos animais, falou a respeito de um homem, e disse assim para ele: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, com a sua mulher e com as mulheres dos seus filhos. Eu gosto de falar disso, porque agora nós estamos apenas na introdução, como diz o pastor Ivaldo, depois lá, faltando 5 minutos eu prego, é só introdução. Eu gosto de falar a respeito de família, e eu gosto de falar a respeito de genros e noras, eu gosto de falar a respeito de cunhados, porque as pessoas pensam que isso não é família. Há pessoas que gostam de falar idiomas, e uma vez chegaram para mim e disseram assim: olha, pastor Paulo, sabe como é que se fala sogra em russo? Eu disse: não sei. Ele disse assim: só estrova. E eu, como vocês, ri naquele momento, mas depois eu pensei: não é o caso da minha sogra. Parou aqui, ninguém ri, porque eu tenho uma sogra que para mim é uma mãe. Eu tenho uma mulher aqui que é uma mulher que, olha, depois da minha esposa, e lógico também tem minha mãe biológica, eu amo ela como amo minha mãe. Porque as pessoas têm assim um preconceito, uma ideia diferente, fala a respeito que sogra tem que morar muito longe, não muito longe nem muito perto. Porque se é muito longe, ela quando vem de mala e cuia. E se é muito perto, ela vem de chinela. Então ela tem que morar mais ou menos longe para não vir, só vir de vez em quando. Não vou sair da mensagem. Mas Noé, ele era sogro. A mulher de Noé era sogra. E eu gosto muito dessa palavra quando nós falamos ela em inglês. Porque sogro, em inglês, é father-in-law, é pai na lei. Sogra é mother-in-law, é mãe na lei. Como eu não posso amar esse casal que me deu uma linda esposa? Como eu não posso... Quem conhece? Como eu não posso amar? Porque um dia eu também quero ser sogro. Se prepara. E eu quero também que meus genros gostem de mim. E a minha esposa um dia vai ser sogra. E ali tinha cunhados e cunhadas, em alguns lugares há sempre atrito sobre isso. Mas Deus diz assim: eu tenho um negócio com você, Noé, mas eu não quero que isso fique somente em você, senão colocar você dentro da arca sozinho. Mas eu tenho algo com a sua esposa, eu tenho algo com seus filhos, e tenho algo com as esposas dos seus filhos. Há pessoas que estão mandando os seus familiares para o inferno, dizendo: não, Deus tem algo comigo, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu vou fazer. Mas e eles? Você já tem orado pelo seu cunhado? Você já tem orado pela sua cunhada? É hora de começar, porque talvez aí está o desenvolvimento do seu chamado. Porque as famílias têm que se manter unidas. As famílias têm que se manter unidas. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1. Olha só o que o Senhor diz. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda, repita comigo, toda a tua família. Ou toda a tua casa, né, em outra tradução. Tu e toda a sua família. Então tem a ver com a família. E eu considero o cunhado brother-in-law, irmão na lei. Cunhada, sister-in-law. Temos que amar, porque ela e ele vai ser tio e tia do seu filho, da sua filha. Então nós começamos: mas ela faz errado ou faz assim. Mas nós temos que lançar por terra, e hoje foi orado isso, que lance por terra e caia todas as barreiras da divisão. Há um texto, e eu estou apenas fazendo introdução, há um texto que se utiliza muito para falar a respeito de missões. Gênesis capítulo 12. Quando você vê o chamamento da vida de Abrão, naquele momento ainda não era Abraão, mas Abrão, você vai ver Gênesis capítulo 2, versículo 1. E as pessoas quando vai pregar, e eu acho muito bonito isso, e eu não sou contra, a palavra de Deus deve ser pregada, mas as pessoas vão ler o versículo 1 e o versículo 2. Vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção.
E as pessoas, uau, Deus mandou eu sair da casa do meu pai, Deus deixou eu abandonar tudo, é para sair da parentela, sair da minha terra, e é para fazer. Logicamente existe essa questão, mas as pessoas têm que entender que existe um contexto. Você tem que ler a Bíblia por completo. Você, quando recebe um e-mail no seu computador, você não lê só o primeiro parágrafo daquilo que está sendo dito, você tem que ler todo ele para entender o contexto. Leia o versículo 3 também. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ponto. Temos que entender, versículos foram divididos em 1400 a 1500 depois de Cristo, mas antes era uma leitura só. E depois tem um ponto, daí ali tem a sublimidade daquilo que Deus estava falando para Abrão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo que Deus levanta uma pessoa, tira ela da sua família, tira ela lá da casa do seu pai, na verdade, tira ela da sua terra, tira ela de um lugar de conforto, é para levar ela para outro lugar, para abençoar famílias. O projeto de Deus é com famílias, o projeto de Deus é que elas estejam unidas. O intuito final é sempre abençoar famílias. E quando fala a respeito de famílias, fala a respeito de descendência. Porque mesmo que um homem e uma mulher se unam e se tornem uma família, o normal, o objetivo de Deus é que elas tenham filhos, tenham descendências. E este homem, Abraão, quando Deus mudou o nome dele para Abraão, e de Sarai para Sara, o objetivo dele nunca foi ficar rico, mesmo que ele ficou. O objetivo dele não foi ser grande na terra, mesmo que ele foi. O objetivo dele nunca foi ser alguém que tivesse imponência, mas ele teve. Sempre o objetivo dele foi ter filho. Porque a promessa que Deus tinha dado para ele é sobre descendência. E lá em Gênesis capítulo 28, versículo 14, já agora Deus não falando mais com Abraão, não falando mais com seu filho Isaque, que é o filho da promessa, mas falando com um dos filhos de Isaque, Jacó, disse assim, Gênesis 28, 14, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, em você agora, Jacó, e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vocês já ouviram quando Deus fala, ou quando é falado a respeito das promessas de Deus, sempre se cita o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que fala isso? Porque é um Deus que trabalha nas descendências, é um Deus que trabalha na família. A promessa que antes era só para Abraão, agora começou também a ser dada diretamente para o seu filho, e para o seu neto, e para os seus bisnetos. Então você entenda que Deus tem um negócio com a família, porque normalmente a promessa é tão grande que nós não conseguimos cumprir na nossa vida, mas será cumprido na vida de nossos filhos. Só que há pessoas que, infelizmente, acabam deixando, ou errando, até como o próprio Abraão, e não observa a importância de ter a família unida, começa a fazer concessões, começa a dizer, não, o importante é buscar a Deus, o importante é fazer isso, e é verdade, mas às vezes Deus está falando a respeito de você cuidar daquilo que é mais precioso. E Paulo, quando fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha só o que Paulo fala a respeito das pessoas que não cuidam da sua casa. Lembre-se, Abraão é o pai da fé, ok? Abraão é o pai da fé, foi assim que ele foi designado e amigo de Deus. Mas olha só o que Paulo fala a respeito de algumas pessoas. Se alguém se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, este negou a fé, e é pior do que os descrentes. Esse perdeu a bênção de Abraão. Esse perdeu a bênção de ser uma pessoa de fé, e o justo viverá por fé. Temos que cuidar de nossa família, temos que olhar para a pessoa que Deus te uniu. Toda vez que estou orando junto com a minha família, eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor nos constituiu família, e essa família está gerando frutos. Pai, não deixa que nenhum se perca. A nossa oração tem sido nessa igreja chorado por famílias, e famílias abençoando famílias, e famílias cuidando de famílias, porque assim nós cumprimos o chamado que Deus tem para nós. Mas olha, só para falar sobre Timóteo, né? Paulo escreve para Timóteo, ensinando para ele que se a pessoa não cuida da sua própria casa, é pior que o descrente ter abandonado a fé. Vamos falar sobre Timóteo.
Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo cita e faz referência a respeito de Timóteo, mas também fala a respeito da sua mãe e fala a respeito da sua avó. Olha o que Paulo diz: lembro da sua fé sem fingimento, falando para Timóteo, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Eu quero olhar bem diretamente nas bolitas dos teus olhos. Eu quero que você dê minutos de atenção àquilo que eu vou falar. Você é resposta de oração dos seus antepassados. Você, missionária, você testemunhou esses dias atrás para mim, a sua avó orou por você. Eu sei que alguém, algum dia, antes de mim, antes de eu conhecer a Cristo, falou assim: Pai, abençoa minha descendência. E eu tenho certeza, quando estou diante de Deus, que eu sou resposta de oração. Só que, se hoje eu sou resposta de oração de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, de um bisavô, ou sei lá quem, porque a minha vida, ou a minha família não nasceu ontem. Se a gente for procurar a genealogia, chega até Adão. Mas daqui para frente, a minha descendência não tem abençoado. Eu tenho olhado para os filhos, né? Eu estou falando numa questão de hipótese, olhado para meus filhos e disse: não, ele não quer nada com Cristo mesmo. Não, ele não vai andar no caminho. Eu acho que o caminho dele é outro. Abençoa os seus filhos. A fé que habita em você tem que habitar no seu filho, na sua neta, no seu bisneto. Assim é que Deus faz você cumprir o seu chamado. Porque é importante que a família esteja unida. É importante que a família esteja unida para que os filhos tenham vida. Quer cumprir o seu chamado? Faça com que a sua família esteja unida. Cuide dos seus filhos. Qual é o maior mandamento? O intérprete da lei chega e questiona Jesus. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. 5 versículos. O intérprete da lei questiona Jesus, fazendo essa seguinte pergunta. Eu gosto de Jesus, sabe, pastor Hélio? Porque Jesus dá respostas que não foram perguntadas, e responde, e pergunta aquilo que ninguém nunca respondeu. Olha só o destrecho dessa palavra. Este homem, intérprete da lei, chega para Jesus e diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Poderia parar aí, respondeu a pergunta do homem, mas Jesus continua e fala a respeito. O segundo, que não foi perguntado, é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus estava sintetizando 39 livros em apenas 2 respostas. Não foi perguntado, mas ele respondeu. E ele fala assim: ama o próximo como a ti mesmo. Você sabe o que Jesus está respondendo aqui? Ele está citando um texto. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Lemos 5 versículos agora, não é verdade? Vamos ler agora Deuteronômio 6, 5 a 9, que são outros 5 versículos. Olha só o que está escrito, o Senhor falando: portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Igualzinho Jesus disse. Versículo a seguir: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Está dentro de ti. Mas o que você faz com isso que está dentro de ti? Próximo versículo. Você as inculcarás aos seus filhos, e dessas palavras, falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Próximo versículo. E também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão como frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Jesus resume 39 livros do Antigo Testamento dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Uma pergunta: quem é a pessoa mais próxima de você? Quem é a pessoa mais próxima de você? Não é aqueles que habitam dentro da casa de você? Da sua casa? Olha eu falando errado, vai virar meme. Da tua casa de você? Quem entendeu? Quem não entendeu, se levante o intérprete das línguas.
Deus está dizendo que é um negócio com o próximo, e quem é mais próximo se não é aquela pessoa que dorme na mesma cama junto com você, o seu cônjuge? Como você vai cumprir 39 dos mandamentos da lei e dos profetas, sem fazer isso? Amar o próximo, amar seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Eu gosto de dizer que, quando o casal está junto, assim, muitos deles sendo separados, eu falo assim, olha, pega na mão do seu inimigo aí. Porque muitas vezes vem de casa antes do culto, sabe, arretado. Eita, agora que eu vou pegar o facão. Agora eu vou ser igual Pedro. Não, misericórdia, não tem desse tipo de pessoa aqui. Mas temos que amar. E o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Agora o próximo não é somente o cônjuge. Porque se você vê, baseado em Deuteronômio, fala a respeito dos filhos. Você está dizendo algo direto, você inculcarás, ou seja, colocar dentro da cuca, esses ensinamentos. Há pessoas que perdem tanto tempo com outras coisas, mas não investe tempo com os seus filhos. Se você não investir tempo com os seus filhos, você não vai estar cumprindo o chamado que Deus te deu. Delas você falará sentado em tua casa. Quanto tempo você tem perdido sentado em outros lugares? Lá em casa nós temos uma frase, né? Quando eu chamo para conversar sentado na mesa é porque é uma conversa séria. Porque coisas que são importantes não são faladas assim correndo. Coisas importantes levam tempo para ser falado. E nós temos perdido tanto tempo ouvindo outras coisas dentro da internet ou em outras conversas que não edificam, e estamos perdendo o privilégio de cumprir o nosso chamado, de cuidar dos nossos filhos. Tu falarás com ele, falarás sobre esse assunto. Qual é o assunto? De amar o Senhor, assentado na mesa e andando pelo caminho, discipulado. Gente, eu sou pastor, fui consagrado, vai fazer agora 7 anos, no dia 15 de novembro, fui consagrado pastor. Não sei se aceita, eu fui consagrado pastor batista. Sou batistão, mas hoje eu sou um assembleião, né? Glória, terra. Sou pastor há 7 anos, fui evangelista durante mais 10. Mas não é porque eu sou pastor que eu tenho que discipular as minhas filhas. Porque mesmo se não fosse levantada pastor ou evangelista, era minha obrigação como pai, sacerdote do meu lar, ensinar as santas escrituras para ela. Para um judeu era vergonha, outro tem que ensinar as suas próprias filhas. Só ensinava outro as suas filhas e filhos quando você estava morto. Porque é obrigação, e Deus estava dizendo, você quer me amar, você me ama, agora ensina isso aos teus filhos, ande com ele no caminho, faça o discipulado com os seus filhos, mostre o Deus que te salvou para os seus filhos, porque o mundo está mostrando outra coisa, o mundo quer destruir a sua família e dividir a sua casa. Você quer cumprir o seu chamado? Não deixa que isso aconteça. Perdão a chance de dar um glória a Deus aí, irmão. Me ajuda! Ô glória, começou a aquecer. Você cumpre andando junto com Ele, ouvindo. O pastor falava, eu louvo a Deus por essa igreja. Obrigado, Senhor. Estamos nesse período de 7 semanas com a família no altar de Deus. Na primeira semana o pastor quase pregou a minha mensagem. Disse, pastor, não faça isso. Eu tinha escrito antes, pastor. Ele disse, mesmo Espírito. E sexta-feira passada ele falou a respeito dos filhos que estão surdos e não conseguem falar. Como é que ele vai ouvir você e falar com você se você não tem tempo com ele? Senta com teu filho, gaste tempo, invista tempo, porque é melhor esse tempo, porque depois vê que ele se perdeu, ele está longe, ele não quer mais nem ouvir a sua voz. Leve ele para Cristo, leve ele para Cristo, leve ele para Cristo, para que seus ouvidos sejam destapados e a sua boca consiga pronunciar os seus medos, suas fobias e os seus desejos, e você consegue ganhar o coração dele. Ande no caminho com ele, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso não está falando que você tem que deitar com ele e levantar com ele, mas está dizendo a respeito de uma rotina. Rotina, você pega um dia, lê um texto da Bíblia com seu filho e depois esquece, só quando ele fizer 18 você faz isso de novo. É obrigação tua diariamente você ensinar a palavra. Versículo 8 vai dizer assim, também as atarás por sinal na sua mão, quer dizer, não esqueça. Sabe quando antigamente você amarrava uma fitinha na mão para esquecer, para lembrar de alguma coisa? Isso é uma cultura judaica.
Amarra na sua mão para você não esquecer. Opa, pera um pouquinho, eu tenho que falar de Jesus para meu filho. Opa, pera um pouquinho, eu tenho que orar por eles. Opa, pera um pouquinho, eu tenho que falar a respeito daquilo que o Senhor falou no meu coração. Opa, eu tenho que ensinar meus filhos a amar esse Deus que me salvou, para que eles amem também este Deus. Amém por isso? Tá bom, mas você esquece quando você amarra isso na sua mão. Mas quando você coloca como um sinal de frontal entre os seus olhos, você não esquece. Faz assim, ó, faz assim, desculpa lá, faz assim. Estou lembrando de uma coisa, eu tenho que ensinar a palavra de Deus para meus filhos. Faz assim. Lembrei de uma coisa, eu tenho que discipular minhas filhas. Faz assim. Eu tenho que lembrar o quanto o Senhor é bom para com eles e para comigo. Eu tenho que manter os meus filhos junto dessa família, porque não tem como ter uma família unida se os filhos estão fora, estão vivendo uma vida que não é a que o Senhor deu. Aleluia. Versículo 9: e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Pastora Kênia, eu não entendo muito da palavra, mas parece que Deus tem um negócio com os umbrais. Parece que Deus tem um negócio com as vigas, os vergalhões. Eu não sei porquê, eu acho que Deus tem um negócio com isso. A importância de uma porta. A importância de uma porta, quando o judeu escrevia coisas em cima daquela porta, está dizendo: esta casa, e quem entrar por ela, por esta porta, escute, quando entrar nesta porta, pertence ao Senhor. As minhas filhas não são casadas ainda, mas quando os meus genros, e eles virão, amém, eles entrarem dentro da minha casa, eles pertencem ao Senhor também, eles farão parte da minha família. Jesus, quando estava andando com os discípulos na estrada de Emaús, entraram dentro de uma casa. Deus tem um negócio com uma porta, Deus tem um negócio com os umbrais. É tanto que Deus tem, que olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 12. Eu estou na introdução, meus irmãos, me ajuda. Eu não posso perder muito tempo não, porque senão eu tenho que terminar de pregar outro dia. E toda semelhança é mera coincidência. Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa, no versículo 3, o Senhor diz a Moisés da seguinte forma: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês. Que dia é hoje? Coincidência, cristocidência. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro por cada família, um cordeiro por família. Desde sempre Deus tem uma importância sobre a família, e nós estamos permitindo o diabo dividi-la, estamos permitindo que os nossos filhos sejam sacrificados e entregues a outros. Nós temos que lutar por eles, ensinar a palavra para eles, assim nós conseguimos cumprir o chamado e a missão que Deus nos tem dado. Um cordeiro por família. Agora em Êxodo capítulo 12, 10 versículos à frente, versículo 13. Êxodo 12, 13. O sangue do quê? Desse cordeiro, vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá em vós praga destruidora, quando eu ferir a terra. Lá em Deuteronômio é para colocar a palavra de Deus escrita nos umbrais. Em Êxodo Deus está dizendo, agora coloca o sangue sobre os umbrais, porque quando o anjo da destruição for passar por aquela casa, ele vai pular aquela casa, ele vai saltar aquela casa. Páscoa não quer dizer coelhinho, Páscoa não quer dizer chocolate doces, Páscoa quer dizer passagem, passar de um lado para o outro, ou seja, o anjo vai pular a casa, a destruição não chegará ao seu lar, a destruição não chegará à sua família, mas porque tem que ter a palavra lá dentro e o sangue do cordeiro. Me ajuda aí, dá um glória a Deus, que eu estou suando. E de quem esse sangue? É apenas um cordeiro? Ou esse sangue é de Jesus? Porque eu lembro que quando João Batista via Jesus vindo em sua direção, em João capítulo 1, versículo 29, ele disse naquele dia, viu João a Jesus, que vinha a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A família só será uma família purificada, e temos falado muito a respeito de pureza e santidade, através de bocas de homens santos que sobem aqui neste púlpito, falando a respeito de santidade. Sabe como é que se santifica a sua casa? Com o sangue de Jesus.
Tem que estar escrito nos umbrais a palavra de Deus. Tem que ter ali um sinal do sangue de Jesus. Porque todo mundo que está dentro daquela casa não sofrerá dano algum e todos serão salvos. Em nenhum momento Moisés foi questionado por Deus, ou Deus questionou Moisés a respeito, mas aqui dentro da casa tem algum que não está muito bom. Não, mas se tem a marca do Cordeiro, ele vai conhecer este sangue que purifica e limpa. Ele vai conhecer essa verdade, porque lá dentro, sentado na mesa, enquanto come, você inculcará as verdades do Senhor no coração dele. Amém por isso? Não precisa responder, mas você tem feito isso? Porque conhecer a verdade sem praticá-la é a mesma coisa que você olhar no espelho, ver onde você está errando e ir embora e esquecer. Se tudo aquilo que os pastores e homens de Deus e mulheres de Deus que subam aqui é falado, é dito um amém, um glória a Deus, mas sair lá para fora e não pratica, é como nós pegarmos uma receita de bolo, lê-la, mas não comer o bolo, porque não colocamos em prática. E eu vim preparado, debaixo de oração, debaixo de estudo da palavra, para dizer para esta amada igreja que eu amo, não desista da sua família. Não pense que ela é descartável. Meu coração arde porque há famílias que foram destruídas e a Bíblia vai relatar algumas delas. Jó teve a sua família destruída pelo diabo. Se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você passa medo, você passa sufoco, você veja ali um sofrimento, você fica até com raiva da mulher daquele homem, porque disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas você viu o que aconteceu com ela? Ela ficou até o final com ele. Muitas vezes essa mulher talvez está pisando no teu calo, mas ela não vai te abandonar, ela vai cuidar de você e você vai cuidar dela, e no final você vai ver que Deus vai usar ela para te dar filhos maravilhosos. Porque o final do livro de Jó, 42, vai falar que Deus restituiu para ele o dobro. Só que vai colocar o nome e o número de vários animais que Deus deu de volta. Só que sempre o final, lembre-se, sempre o final é a maior bênção. Sempre o final é a cereja no bolo. E olha o que está escrito lá em Jó 42, versículo 13. Jó 42, versículo 13. Também teve Jó outros 7 filhos e filhas, e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Pode voltar ali, exatamente, versículo 14, só para a gente ler o nome das filhas. Quem está grávida aí, ou quer engravidar, olha que nomes bonitos. A primeira filha deu o nome de Gemima, e a segunda de Késia, e a terceira de Queren Apuk. Se você quiser ficar atualizado com as coisas do passado, coloque esses nomes. Versículo 16, por gentileza. Eu conheço uma pastora que tem 3 filhas, e 2 das filhas têm o nome de Késia e Queren. Versículo 16. Depois disto, final do capítulo, tá? Final do livro. Depois disto, depois de Deus ter abençoado todo e dado tudo de volta, as suas ovelhas, os seus camelos e tudo, viveu Jó 140 anos e viu os filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. A maior bênção tem a ver com a geração. A maior bênção tem a ver com os filhos dos filhos. Este homem, ele durante 43 capítulos do livro que leva o seu nome, sofreu, perdeu, teve sua família mastigada pelo diabo, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu paz, coçava suas feridas com um caco, sofreu muito, mas quando Deus restituiu, Deus fala a respeito de longevidade e de poder ver os filhos até a 4ª geração. E eu tenho orado assim, que Deus me dê 96 anos, para que eu possa ver as minhas filhas, que meus olhos já permitem, meus netos, meus bisnetos, e meus tataranetos, ou como é que chama aqui, eu acho que é quadrinetos, eu não sei, mas enfim, é os filhos dos meus bisnetos. Essa é uma grande bênção. Esta é uma grande bênção, ver a geração é uma bênção, poder ver, e não é apenas ver os filhos, porque ver os filhos é uma coisa, agora ver os filhos salvos é outra. Eu fico feliz quando eu sento com um pastor, e ele começa a contar a sua história, dizendo assim, olha, eu tenho 40 ou 50 anos de ministério, e ele diz assim, mas olha, minha maior bênção não foi as tantas igrejas que eu abri, tantos países onde eu preguei o evangelho, mesmo que isso faça parte, mas minha maior bênção, meu maior orgulho, se é que eu posso dizer, é que todos os meus filhos estão andando no caminho do Senhor, meus netos estão andando no caminho do Senhor, meus bisnetos têm andado no caminho do Senhor. Filhos são herança de Deus.
O salmo do nosso casamento, o Salmo 127, versículo 3 a 5, vai falar assim, ó: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz, feliz é o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear contra o inimigo à porta. Lembra quando o inimigo quer entrar à porta? Lembra que eu falei sobre a porta? Entenda, Deus está falando com você. O inimigo também quer entrar dentro da sua casa, mas lá existe a palavra e o sangue de Jesus. Mas os seus filhos que foram ensinados do Senhor, isso vem do céu agora, os seus filhos foram ensinados do Senhor e inculcaram a palavra de Deus, não permitirá que o inimigo entre dentro da sua casa. Você está entendendo que os filhos não são problema, os filhos são aliados para vencer o adversário. Os filhos são aliados para glorificar o nome do Senhor. Os filhos são aliados para dizer: inimigo, aqui você não entra, porque nessa porta só passa quem tem o sangue do Cordeiro. Aleluia! É verdade que nem todos nós somos pais, mas eu posso garantir que todos nós somos filhos. E um dia alguém orou por você, e um dia alguém te ensinou a palavra, e alguém um dia falou diante de Deus a respeito da sua vida. Você ama os seus filhos? Você que tem filho, você ama seus filhos? Homens, cadê você? Vocês amam seus filhos? Amém. Prove isso amando a mãe deles. Ô irmã, não vai dar um glória a Deus aí não, irmã? Cadê as irmãs aí? Eu estou falando por vocês, ué, não perde a chance não. Homens, vocês amam seus filhos? Provem isso amando a mãe deles. Mulheres, você ama os seus filhos? Agora é com vocês, mulheres, você ama os seus filhos? Prove isso honrando o pai deles. Porque todo mundo, minha linda, todo o diabo quer destruir o casamento. E muitas vezes os filhos, não estou falando que os filhos são do diabo, mas às vezes até os filhos querem separar o casal. Daí chega para o pai e diz assim: pai, eu quero tal coisa. Daí o pai diz não. Daí ela vai para a mãe: eu quero tal coisa. Então tá bom. Ah, mas... Eu falei: por que você fez isso? Ah, a mãe disse que sim. E às vezes é o contrário. Converse com a sua esposa. Tenha tempo com ela. Amém por isso? Amém. Agora vamos voltar no texto. Então entendemos, né, que missão e família andam junto desde Gênesis, né, até Apocalipse. Agora vamos abrir Atos capítulo 8. E eu vou iniciar a palavra diretamente ao seu coração. E eu acho que eu tenho tempo para isso. Atos capítulo 8, conhecido como Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, ninguém pode mudar o nome da Bíblia, ninguém pode mudar o nome de um livro. Mas o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos eu poderia chamar de Atos do Evangelista. Porque ali vai falar a respeito de um homem, e esse homem se chama Felipe. A Bíblia vai dizer a respeito de 4 homens com o mesmo nome. 4 homens. 2 eram filhos de rei, porque Felipe quer dizer amante de cavalo. E os outros 2, um era o apóstolo Felipe, que é o 5º na sequência dos que foram escolhidos pelo Senhor, que teve aquele tempo com Natanael. E o 4º é o evangelista Felipe. E eu, quando olho para Felipe, eu digo assim: Deus, levante mais Felipes. Porque este homem realmente cumpriu o chamado de Deus. Havia uma perseguição liderada pelo Saulo, que ainda não era apóstolo Paulo, que estava perseguindo e mandando para a prisão todas as pessoas que falavam a respeito do caminho. Em Jerusalém ficou apenas os 12 apóstolos escolhidos, e todos os restantes, até os diáconos, saíram e foram dispersos. Felipe, que fazia parte dos 7 diáconos, está lá escrito em Atos capítulo 6, desculpa, ele desceu para a região da Samaria, e chegando lá em Samaria, nós lemos o texto, fala a respeito que ele começou a falar a respeito do Evangelho, falar a respeito de Jesus, e ele fez ali muitas coisas. Eu gosto muito do ministério evangelístico, porque ali, quando você se desprende, você vê milagres acontecendo. A última vez que subi aqui nesse púlpito, numa sexta-feira, eu falei a respeito do ID. Quem lembra dessa mensagem? 2 pessoas, está na internet, se você quiser lembrar, veja lá. Mas eu falei a respeito do ID, e falei um pouco a respeito deste homem, Felipe, porque em certo momento o Espírito Santo leva ele para estar do lado de um homem eunuco, e o pastor falou muito bem disso na primeira sexta-feira da família no altar de Deus, há 2 sexta-feiras atrás.
E ali eu vejo um homem que, além de ver os milagres de Deus, ele viveu uma coisa ímpar, pastor Hélio. Ele foi arrebatado, ele foi transladado. A Bíblia diz que depois que ele batizou, depois que ele ensinou a palavra àquele eunuco, ele saiu daquela carruagem, depois de batizar, saiu da água e foi e se encontrou em Azoto. E chegando lá em Azoto, ao invés de dizer, fui arrebatado, vivi uma coisa ímpar, ele continuou pregando o evangelho naquela circunvizinhança. Você vai ver isso, está no mesmo livro e mesmo capítulo que nós estamos a ler. Vai dizer que em certo momento existiu um homem chamado Simão, o mágico, e este homem abraça a fé porque viu que Deus estava sobre a vida de Filipe. E nós vemos que os Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, é os Atos do Evangelista. E aquilo me inspira e eu digo, jovens, sejam como Filipe, sirvam ao Senhor, façam, se desprendam, vão, caminhem, seja guiado pelo Espírito Santo, viva coisas novas. Uau, que maravilha, isso arde o meu coração. Mas sabe o que arde mais o meu coração? É quando eu vejo aquilo que acontece em Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. No capítulo 7 e o capítulo 8 de Atos, nós vemos Paulo iniciando uma perseguição e mandando todos os irmãos para o cárcere. Mas olha o que acontece em Atos capítulo 21, versículo 8. Já está Paulo, que não é mais Saulo, mas agora o apóstolo Paulo, o mesmo que consentiu na morte de Estevão, junto com Lucas. E ali nos relatos de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Eu podia falar muito sobre isso. E entrando aonde? Na casa de Filipe. Eu poderia falar muito sobre isso, e tem muita coisa para falar sobre isso. E ele era um evangelista, fazendo diferença em relação ao apóstolo Filipe, porque ele era um dos sete, falando dos 7 diáconos do capítulo 6 de Atos, e ficamos com ele. Vai falar a respeito de hospitalidade, vai falar a respeito de ministério, vai falar a respeito daquilo que você começa e você termina, porque ele continuou sendo evangelista, ele não desistiu da fé, ele foi perene e permanente. Mas o versículo 9 é o que arde no meu coração. Um versículo que todo mundo passa por cima e poucas pessoas pregam, poucas pessoas falam. Leia esse texto. Felipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Eu inicio agora a pregação para falar diante dos seus olhos. É maravilhoso ver o que Deus fez na vida de Felipe e o desprendimento que ele teve como evangelista, como diácono, e servindo em todos aqueles lugares ao ponto de demônios saírem urrando, porque o poder de Deus sobre a vida dele era maravilhoso. Quantas pessoas você conhece que fez isso e anda dessa forma? Eu tive o privilégio de andar com pessoas que tinham um chamado maravilhoso. Mas sabe como você vê que ele é de Deus? Quando você vê a criação dos seus filhos. Filipe, eu não me impressiono somente vendo o que Deus fazia com a vida dele enquanto ministério, mas eu me impressiono porque eu vejo que as suas filhas, aleluia, andavam no caminho dele. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter filhos que profetizam, mas é didático, é visível, é salutar, que você tem que entender que o seu ministério pode ser feito de portas para fora, mas ele também tem que acontecer de portas para dentro. Se os seus filhos não verem Deus em você, quem é que vai ver? Se os seus filhos não amarem o Deus a quem você serve, como é que será isso? É nossa obrigação. E eu tenho 2 filhas, e o pastor Ivaldo também tem 2 filhas, e ele tem 5 netas, 4, eu estou dando uma mais, porque eu sempre lembro do meu sogro que também tem 4 netas, tem 5 netas, que maravilhoso é ver que os filhos estão andando no mesmo caminho. E o que me impressiona é que as suas filhas eram donzelas, ou seja, não tinham casado ainda, ou seja, não diz a Bíblia que elas eram solteironas e ainda não tinham arrumado marido, mas está dizendo que elas poderiam ser novas, e já eram cheias do Espírito Santo. O que eu estou dizendo e o que Deus está falando nessa igreja, que Deus está falando a respeito de legado, Deus está falando a respeito de descendência, Deus está falando a respeito de posteridade, está dizendo, os seus filhos podem ser cheios do Espírito Santo também. Cabe a você ter uma família unida, os seus filhos com vida, e a sua missão será cumprida.
Você está vendo que, qual é o meu chamado? É pastor, o meu chamado é o que? Evangelista, o meu chamado, ele é o que? É ser profeta, o meu chamado é o que? É ser mestre, é ser apóstolo, qual é o meu chamado? Baseado em Efésios capítulo 4. Nesse momento, se você ainda não sabe qual é o seu chamado específico, comece cumprindo o chamado de cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, ensiná-los a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor porque nessa casa existem mestres que ensinam a palavra de uma maneira fácil. E obrigado por isso, Senhor, porque minhas filhas estão aprendendo. Mas dentro da minha casa, eu que tenho que ser o provedor. Tu, homem de Deus, tem que ser o provedor de ensinar a palavra de Deus para suas filhas e para os seus filhos. As filhas de Felipe profetizavam. Eram cheias do Espírito Santo. Eram mulheres que estavam se guardando porque sabiam em quem cria. Ela poderia dizer assim: eu hoje conheço o Deus do meu pai Felipe. Não conheço apenas de ouvir falar, mas conheço de andar com ele, tal qual Jó falou. Antes eu conhecia Deus de apenas ouvir falar, agora conheço Deus de andar com ele. No Antigo Testamento, Deus se preocupava com a família. No Novo Testamento, Deus não cuidava mais da família? Deus tem um negócio com a família desde sempre. E o pastor Ivaldo tem um testemunho que o pai dele, o pastor Ivaldo não nasceu assim. Deus fez algo antes no pai dele. E quando ele conta esse testemunho, eu me alegro. Porque meu pai, antes de morrer, ele aceitou Jesus. E antes de descer a cova, eu lembro que ele leu todos os salmos, os 150 salmos, um por dia. Porque no coração dele já havia fé. E em algum momento, eu não vi, mas em algum momento ele deve ter orado por mim. Hoje eu sou resposta de oração. E o pastor Ivaldo também é resposta de oração, porque um dia o pai dele, ouvindo uma pregação, e é este texto que foi dito, Atos capítulo 16, versículo 31 até o 33, vai falar a respeito de Paulo e Silas numa prisão. Só que não tinha só Paulo e Silas e outros prisioneiros, também existia ali um carcereiro e a sua família. Versículo 31 vai dizer assim: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E depois do ponto, a seguir, foi ele e todos os seus batizados. Aceitaram, foram batizados ali pelo apóstolo Paulo e por Silas, que também é chamado de Silvano. Deus tem um negócio com a família. Aquele homem, Jó, teve a família toda desgraçada. Abraão e Sarai, ou Sara, não tinha filhos. Outras famílias na Bíblia tinham famílias desconjuntadas. Este homem vivia com a sua família dentro de um cárcere. Imagina como era. Ali pessoas de toda a estirpe, de má estirpe, vivendo naquele lugar. Quando Paulo e Silas começam a louvar o Senhor, você vê que há um terremoto. E todos os presos poderiam sair ali fugindo porque as portas se abriram. Ele tira a sua espada e tenta se matar. Muitos pais, muitos homens, por ver que não está conseguindo cumprir o seu papel, pensam em destruir a sua vida. Mas Paulo diz para ele: não faça isso, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tanto no versículo 31 como 32, Deus fala a respeito de casa, daqueles que pertencem a uma família. Talvez a sua esposa ainda não conhece Jesus como você conhece. Talvez os seus filhos não conheçam Jesus como você conhece. Mas se você se posicionar, se você aceitar, se você entender, se a aliança de Deus, como fez com Noé, foi feita com você, homem, escute, eu estou falando com os homens. Na estatística, escute, na estatística de evangelismo, quando uma mulher, numa família, se converte, apenas 37% dos casos a família toda se converte. Quando um filho se converte, apenas 7% de toda a família se converte. Mas quando um pai se converte, escute isso, quando um pai se converte, quando um pai se posiciona, 87% dos casos da família toda se converte. Então Deus está falando com os homens: você quer que sua família seja uma bênção? Começa com você. Como é que seu filho e sua filha vão orar se você não ora? Como é que seu filho e sua filha vão ler a palavra se você não lê, ou eles não veem você lendo? Como é que seu filho e sua filha vão para a igreja se você não vai?
Como é que seus filhos vão aprender sobre os dons espirituais se você não flui neles? Como é que seus filhos vão pregar se você não prega? Logicamente, Deus é misericordioso e faz isso, porque Deus não se prende a essas coisas, tem um chamado. Mas estou dizendo, se você quer se posicionar, Deus vai fazer algo maravilhoso sobre você e a sua família. E eu gostaria de chamar a minha, aqui em cima deste púlpito, em cima deste altar. E eu gostaria de chamar a minha família. Na instituição da Páscoa, a Bíblia dizia, quando a família fosse pequena, juntasse com outra, e ambos comiam do cordeiro. Quando uma família era pequena, juntava-se com outra, e ambos comiam o cordeiro. Família Barbosa, a família Batistão ama vocês, e eu sei que vocês também nos amam. Família Schmidt, família Batistão ama vocês, e eu sei que vocês também nos amam. E todas as famílias dessa igreja, naquilo que for preciso, eu, juntamente com a minha família, queremos servir vocês, queremos ajudá-los. Talvez a pais que ainda não conhece, pastor, você está colocando um peso muito pesado sobre mim, meu pai não me ensinou, meu pai não falou para mim da Bíblia, como é que eu vou falar para os meus filhos? Estamos aqui, disponíveis, para de alguma forma poder ajudar. De alguma forma dizer, a sua família é bênção. Deus levantou famílias, Deus levantou Abraão, Deus levantou para que as famílias da terra fossem abençoadas. E em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria que vocês ficassem de pé no seu lugar. Aleluia. O meu pai não conheceu a Cristo, nem minha mãe, como hoje eu conheço. E eu oro por ele, por ela, no caso, meu pai já faleceu, mas enquanto meu pai estava vivo, eu orava por ele constantemente. E oro pela minha mãe, que possivelmente vai ver essa mensagem depois, e dizer muito obrigado, porque você é uma mulher de fé. Mas eu sei que talvez ela não conheça Jesus como hoje eu conheço, mas eu posso orar ao Senhor, para que as minhas filhas, meus netos, minhas netas, e aqueles que virão após mim, façam algo maior e conheçam o Senhor mais profundamente, porque eu não vou desistir da minha família. É um cordeiro por casa, é um cordeiro por família. Nós iremos adorar o Senhor com louvor, e eu espero que você receba essa bênção.